Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias nesta manhã, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E eu lerei aqui os versos 12 e 13, e peço que vocês mantenham a Bíblia aberta para que a gente possa examinar este texto juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Muito bem, está aí, vamos parar a leitura aí, é um trecho muito rico, mas eu quero me concentrar com vocês nesses dois versos, 12 e 13, nesta manhã. E para nos ajudar a pensar nesta passagem, eu quero começar perguntando para você, se você, quando era criança, ou se você que é criança que aí está, era uma criança obediente. Você consegue lembrar se você era uma criança obediente? Eu consigo lembrar. Eu tinha uma certa fama de que era obediente. As minhas irmãs, elas queixavam disso. Elas reclamavam, porque ele é sempre obediente. Mas era só uma fama, porque, na verdade, eu aprontava as minhas. Por acaso, agora mesmo, chegando aqui no prédio, estava conversando com o Bruno Carneiro lá fora, o pai passou por mim ali e disse assim: esse menino me deu muito trabalho quando eu era pequeno. Eu falei assim: poxa, pai, vai revelar essas coisas, né? Mas eu disse para ele, eu mesmo vou revelar. Então, às vezes, a gente faz assim, né? Quando o pai da gente está perto, a gente obedece. Né? Eu era respeitoso com os meus pais, então, quando eles falavam, eu ouvia e atendia. Só que o problema não era quando eles estavam perto. O problema é quando eles não estão perto, quando eles não estão vendo. E de muitas histórias, eu poderia aqui passar, acho que muitas horas, contando essas histórias que eu vivi aí na infância, mas eu lembro de uma em especial. Eu era pequeno, não lembro quantos anos eu tinha, talvez uns 8. E o meu pai e minha mãe trabalhavam fora, e eles, então, deixavam a gente, às vezes, com a minha avó ou com alguém cuidando, e diziam: olha, não vão para a rua, fiquem em casa. E deixavam o portão trancado. Mas num desses dias, a rua ela é convidativa, né? Parece que tem um brilho especial na rua, uma coisa assim que não tem dentro de casa. Em casa a gente tem tudo, tem conforto, tem comida, tem, né, um sofá para a gente deitar, mas a gente não quer, tem os brinquedos, a gente quer na rua. Né? E aquela rua estava me chamando. Então eu esperei um momento que minha avó, que estava ali cuidando da gente, se distraísse com algum afazer dela, e aí eu bolei um plano. Fui lá, bati palma na casa, pelo muro do meu vizinho. Eu pedi a ele que emprestasse uma escada. E aí ele tinha minha idade, comprou a ideia, trouxe a escada para o lado de fora do muro de casa. E aí eu então comecei a subir naquele muro pelo lado de dentro para descer pela escada. E a minha irmã mais velha estava lá em casa e ela viu a cena toda. Quando ela viu a cena toda, ela falou assim: olha, onde você vai? Vou para a rua. Vou contar para a avó. Eu falei assim: não, então vem com a gente. Aí ela veio. Então, eu desci pela escada, só que ela estava com medo de descer pela escada. E pediu para eu segurar a escada para que ela não caísse, porque a escada estava meio bamba. Então, eu fiquei segurando a escada, mas como toda criança imprudente, eu fiquei segurando a escada por baixo da escada. Não do lado e nem em frente, mas embaixo. E ela, então, apoiou a mão em um bloco de concreto que estava solto. E quando ela apoiou a mão nesse bloco de concreto, ela puxou esse bloco para baixo. E adivinha se o menino estava com calçado, que também era uma coisa que o pai tinha mandado usar, ou se ele estava descalço. Aquele bloco de concreto caiu bem na ponta do meu dedão do pé. Pronto, não preciso dizer que o plano de desobediência não deu muito certo.
Meus pais precisaram ser chamados lá para casa. Um vizinho que morava ali naquela rua precisou correr para me socorrer, para costurar o meu dedo. Até hoje, aliás, eu não tenho a ponta do dedão do pé. Para quem não sabe por que meu pé é torto, né? Porque eu perdi um pedacinho do dedo com a minha desobediência. E eu desobedeci os meus pais. E nesse trechinho aqui da epístola que a gente leu, o apóstolo Paulo está falando justamente dessa coisa da obediência. Ele está falando da importância e do lugar da obediência na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus. E é interessante porque quando aparece a palavra obediência, tanto aqui como também nos versículos anteriores, né, a gente está vendo a palavra obediência aqui no verso 12, sempre obedecestes. Mas ele fala também de obediência de Cristo, um pouquinho mais acima, no verso 8. E bem, essa palavra, ela tem um significado bem interessante. Obedecer aqui é literalmente atender a porta. Sabe quando alguém bate a porta, você ouve aquele comando e você vai até lá e abre a porta? Então, é interessante, porque tem uma ação de ouvir um comando e responder a este comando. É essa a ideia de obediência aqui. A ação de obedecer, ela está ligada com a ação de ouvir algo e agir em relação àquilo que ouvimos, ao comando que foi dado. Então, obedecer é dar ouvidos, é atender, ainda mais, é se submeter e realizar exatamente aquela ação que foi comandada. E o apóstolo Paulo está aqui chamando os irmãos da igreja de Filipos a serem obedientes diante de Deus. Deixa eu lembrar um pouco algumas informações sobre essa igreja. É uma igreja que foi estabelecida pelo próprio apóstolo Paulo. Lá em Atos 16 a gente tem essa história bem contada, né? A primeira igreja do Ocidente, a primeira da Europa, fruto do trabalho missionário, da pregação do apóstolo Paulo. Era uma colônia romana, portanto gentílica, de gente que ouviu o evangelho de Jesus pela primeira vez e abraçou a fé. E o apóstolo então escreve uma carta para essa igreja para oferecer algumas orientações e lembrar algumas coisas importantes da vida cristã. Ele, por exemplo, destaca que essa era uma igreja marcada pela alegria e ele sempre chama esses irmãos a serem alegres na sua caminhada com Cristo. Mas ele lida também com alguns probleminhas que haviam ali naquela igreja. Entre eles, o problema de dissolução entre irmãos que não pensavam concordemente, quer dizer, gente que tinha ideias diferentes sobre assuntos importantes e que por isso estavam batendo cabeça um com o outro. Então, o apóstolo Paulo viu que essa bateção de cabeça dos irmãos era perigosa, que isso poderia tanto envenenar a unidade da igreja, e por isso ele chama a igreja a desenvolver uma unidade com base no evangelho, como também poderia estragar a alegria dos irmãos, e ainda mais poderia suscitar espaço para um ensino falso ali na igreja. Então ele oferece muitas exortações para que a igreja busque unidade no Espírito, no Evangelho, para que pense concordemente, para que tenha o seu coração e a sua mente lá nas coisas do alto. E aqui nessa parte então ele fala da obediência, como a obediência à palavra de Deus vai cumprir um papel importante, determinante aliás, para que a igreja possa viver esta vida cristã plena, cheia de alegria, a qual todos nós somos chamados. E o argumento que ele vai utilizar é poderosíssimo, é lindo aliás, porque ele vai emprestar aqui as palavras de um antigo hino cristológico, cristocêntrico, que a gente encontra especialmente dos versos 11 a 16 na sessão anterior, e ele apresenta o Senhor Jesus Cristo como o supremo exemplo daquele que obedeceu ao Pai. Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se, e aqui a palavra que nós estamos pensando, obediente até a morte e morte de cruz. Então o apóstolo mostra, pelo exemplo de Cristo, que no cerne da obediência está a humildade. No cerne da obediência está a humildade. Cristo humilhou-se a si mesmo e obedeceu ao Pai. E com esse poderoso exemplo de Cristo, ele chama agora toda a igreja de Filipos a desenvolver a sua salvação através de uma vida de obediência. Então esse é o argumento do apóstolo Paulo aqui nesses versos que a gente leu. Desenvolver a salvação
por meio da obediência. E veja como ele começa essa sessão. Ele diz assim: assim, pois, amados meus. Ou seja, assim, pois, diante do exemplo de Cristo, diante daquilo que Cristo fez por vocês, diante do que Cristo obedeçam. Por causa do que Cristo conquistou em seu favor, obedeçam. Para que, e seguindo o que ele vai dizer aqui mais adiante, para que todo joelho se dobre diante do Senhor Jesus Cristo, obedeçam. Para que toda língua confesse que Cristo é o Senhor, obedeçam. Então, ao chamar o povo a obedecer, o apóstolo trata esses irmãos como amados seus. Não é um comando militar duro, frio, não é que apenas impõe algum tipo de autoridade, que não tem propósito em si mesmo. Não, é uma chamada à obediência como um ato de amor, é um ato de cuidado. Essa chamada à obediência à vontade de Deus é um ato de bondade, de alguém que ama. E não é assim mesmo? Quando os pais da gente, quando a gente é criança, dizem para a gente: não saiam de casa, fique aqui, use calçado. Ainda que essas palavras pareçam às vezes tão limitantes para a gente, todavia elas são libertadoras. Os nossos pais conhecem os nossos impulsos, as nossas inclinações, as nossas vontades e também os nossos limites, as nossas fraquezas, até a nossa estultícia, nossa tolice, e nos ajudam, colocando limites, dizendo não para a gente. E esse tipo de comando é um ato de amor, é um ato de cuidado, é um ato de proteção. E aqui o apóstolo Paulo ama a igreja de Filipos, então por isso chama a igreja a ser obediente. O apóstolo Paulo ama esses irmãos, ele os chama de amados, e assim ele deseja que eles se conformem à vontade de Deus. Ele ama os irmãos e deseja que eles demonstrem ao mundo, e ele vai dizer isso nos versos 15, por exemplo, 16, que eles são salvos por meio da obediência. Quer dizer, por meio de um testemunho de obediência a Deus. Ele ama aqueles irmãos e por isso ele quer que eles sufoquem aquelas coisas que existem no coração, da rebeldia, que por vezes acossa a gente, que por vezes fica ali soprando no ouvido da gente, chamando a gente a pular o muro, e que se submetam à vontade de Deus. Paulo ama aqueles irmãos e quer que eles sejam semelhantes a Cristo, e por isso os chama à obediência. Sabe, irmãos, quando nós amamos, nós também queremos ajudar outros a serem obedientes a Deus, não é mesmo? Nós queremos que o nosso irmão, a nossa irmã, no contexto da nossa vida em comunidade, também sejam obedientes. Nós podemos fazer isto, nós podemos ajudar os nossos irmãos a andarem em obediência. E a gente começa com o amor. Amados meus, amados meus. Essa é a linguagem do apóstolo Paulo. A obediência que tem no amor a sua fonte. Chama a obediência para que sejam mais semelhantes a Cristo, para que vençam suas contradições, para que consigam perceber às vezes seus pontos cegos, suas áreas de fragilidade, seus pecados que são muitas vezes alienantes e que afastam a gente dos outros e de Deus. Isso é um ato de amor que pode ser expressado pelo discipulado, pela amizade, pelo bom exemplo e bom testemunho, por uma palavra de exortação carinhosa, afetuosa, interessada na vida do próximo. Então, a sua palavra pode ser uma poderosa ferramenta de Deus para auxiliar o seu irmão na fé, no caminho da obediência. Mas note bem, a palavra do seu irmão também pode ser uma ferramenta de Deus para ajudar você no seu caminho de obediência.
Essa é uma chamada para a igreja toda. A igreja toda que ele vai usar aqui a palavra sempre obedecestes, que anda já então em uma vida de obediência, é encorajada à obediência por meio do exemplo, por meio da palavra, do testemunho e do cuidado dos irmãos. O próprio apóstolo Paulo faz isso. Ele é um encorajador e alguém que, quando presente, ele vai dizer, via a obediência dos irmãos e celebrava isso sempre com gratidão no seu coração. Aliás, algo que ele expressa tantas vezes aqui, não só nessa epístola, mas em tantas outras, a alegria que ele tinha de ver a obediência dos irmãos e o desejo deles de seguir a Cristo. Veja como ele diz aqui, vocês sempre obedeceram. É interessante, o tempo do verbo aqui, no grego, é o aoristo, e esse tempo de verbo denota uma ação pura, quer dizer que não tem tempo, nem passado, nem presente, nem futuro, não tem duração. E com isso, o que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele diz, vocês sempre obedeceram, ele está lembrando aqueles irmãos que a vida cristã deles começou com um ato de obediência, obediência chamada do Evangelho, e que a vida cristã, ela segue por meio da obediência à vontade, à palavra de Deus, e que ela vai terminar, ela vai ser consumada em uma obediência eterna a Deus. E a obediência, ele dirá, então ela pode ser encorajada pela presença de irmãos mais maduros. Olha, quando eu estou perto de vocês, vocês obedecem, ele está dizendo, não é? Como sempre obedeceste na minha presença. Mas o que ele está dizendo aqui que não é só na presença dele. Ele, como o pastor, o plantador da igreja, alguém que amava aqueles irmãos, alguém que era maduro na fé e que encorajava os irmãos à obediência, se alegrava em vê-los viver essa vida de obediência, também os encoraja a viver essa vida de obediência de modo pleno, independente da presença dele ou não. Ele está lembrando aqueles irmãos que, em vez de se apoiarem na presença dele, Paulo, devem se apoiar sempre na presença de Cristo, porque Cristo está sempre com o seu povo. Basicamente, o que ele está dizendo é que a obediência cristã à palavra de Deus não é só para inglês ver, não é só aquela coisa de aparência, não é só uma coisa formal, externa. Não é a obediência do filho respeitoso que fala sim, senhor, para o pai, enquanto o pai está em casa, mas que quando o pai sai para trabalhar, pula o muro. O que ele está dizendo é que a obediência não pode ser aquela dissimulação infantil, de quando apenas alguém está olhando, ou quando as pessoas estão olhando, mas é algo que precisa acontecer lá no coração, no refrega da vida, em todas as circunstâncias, para a glória de Cristo. Irmão, sabe por que a gente às vezes passa muito perrengue na vida? Às vezes a gente passa uns perrengues duros, né? E passa algumas situações assim complicadas. E não raras vezes, isso acontece quando a gente é desobediente. Quando a gente é desobediente, quando a gente diz que ama o Senhor, mas não se dispõe a ouvi-lo, a obedecê-lo. E às vezes a gente se julga até bem espiritual, porque a gente frequenta os cultos, não é? A gente até aos domingos se prepara de manhã e vem para cá, para essa casa de adoração, e se junta com os demais irmãos e canta com toda alegria, com todo entusiasmo. Mas quem sabe, mesmo no caminho de volta para casa, aquelas coisas feias do coração da gente, elas começam já a saltar para fora. Né? E quem sabe ao longo da semana da gente, a gente se expõe a coisas que são mundanas e vai enchendo a mente da gente com o pior que existe na nossa cultura, com o pior que existe no mundo ao nosso redor. E depois a gente não entende porque não consegue seguir a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala da importância de nós preservarmos a nossa mente, de pensarmos nas coisas do alto, nas coisas que são espirituais, que são elevadas, que são respeitáveis. Quer dizer, às vezes a gente apanha um bloco de concreto e joga no próprio pé. Quando a gente negligencia o dever e a chamada
que a gente tem para ser obediente, para dar ouvidos à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele associa essa obediência à salvação. Quando ele chama a gente aqui em seguida para desenvolver a salvação, o que ele está dizendo é o seguinte: a salvação é de graça. Ela é pela graça, foi conquistada por Cristo lá na cruz. E é por isso mesmo que nós somos chamados a obedecer, a nos esforçar, a vigiar. O apóstolo Paulo não está sugerindo de maneira nenhuma aqui que nós é que conquistamos a nossa salvação e por isso a gente precisa protegê-la. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é lembrando a gente que porque essa salvação foi dada para a gente de graça, conquistada por Cristo na cruz, é algo que é tão precioso que nós precisamos desenvolver com todo cuidado, com temor e com tremor. Olha a linguagem que ele usa aqui para falar do desenvolvimento da salvação com temor e tremor. E temor aqui, gente, não é aquele medo paralisante, não é que a gente sente em tantas circunstâncias hoje em dia. A nossa sociedade, ela se alimenta de medo hoje em dia. O medo, aliás, é um produto que vende muito bem, não é? Porque a gente tem hoje muitos medos ao nosso redor, e medos de muita coisa, não é? A gente tem medo pela nossa segurança, a gente tem medo pela nossa saúde. Aliás, o medo pela saúde é algo que dominou o mundo nesses tempos recentes. Tem medo da morte, tem medos. Medo se vai ter dinheiro, medo de perder o emprego, medo disso, medo daquilo outro. Não é desse tipo de medo que o apóstolo Paulo está falando, que é sufocante e que por vezes é egoísta, inclusive. Não, quando ele fala em temor aqui, ele faz uso de uma linguagem que aparece lá no Velho Testamento. E essa linguagem do temor do Senhor é algo que evoca algo que não é amedrontador, mas que é espantoso. No Velho Testamento, a ideia de temor do Senhor é algo assim que causa espanto em nós, e admiração, e admiração e reverência na presença de Deus. Por isso ele vai usar essa linguagem no temor em muitas outras passagens. Deixa eu citar duas delas aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 15, verso 17, ele dirá: e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, e de como o recebestes com temor e tremor. Em Efésios, capítulo 6, verso 5, ele ainda diz: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Aqui é uma orientação que ele dá agora para as pessoas no seu contexto de serviço. E com isso ele está lembrando que a ideia de temor e tremor é algo que envolve um respeito e uma grande reverência, admiração e até mesmo amor. Para desenvolver esse tipo de temor e tremor diante de Deus, nós precisamos de disciplina. Para desenvolver essa atitude para com Deus, é preciso andar com Deus. Ouvir a voz de Deus, seja pela pregação da palavra, seja pela leitura das Escrituras, buscar a presença dEle em oração, admirar a beleza de Deus no culto, no drama do culto dos nossos cânticos, na ceia do Senhor, meditar na obra da salvação, são coisas que vão incutir em nosso coração um santo temor e tremor, que é admiração e reverência para com o grandioso Deus. São essas coisas, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nos ajudarão a viver essa vida de obediência, de submissão à vontade do Senhor. É por isso que há aqui uma linda união da soberania de Deus com essa responsabilidade que todos nós temos, para a qual somos chamados. E talvez
nessa altura em que a gente pensa nesse assunto, talvez você esteja se perguntando como, quando eu li esse texto, eu me perguntei. Tá bom, beleza, pastor Tiago, eu entendi. Nós somos chamados a obedecer. Isso é muito bom. Mas eu sou eu. Eu me conheço. Eu sei das minhas tentações, eu sei das minhas lutas, sei dos meus problemas. Eu tento, muitas vezes eu não consigo. Sabe o que o apóstolo está dizendo aqui para a gente? Por isso esse texto é tão bonito, e ele é tão especial. Ele está ensinando para a gente, atente para isso, que o próprio Deus vai trabalhar isso no seu coração. Que é Deus mesmo quem vai plantar essa semente da vontade e da ação no seu coração. Veja o que ele diz no verso 13: porque é Deus quem efetua em vocês, em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o que ele está dizendo? Primeiro, o que ele não está dizendo não é que Deus virá aqui e vai obedecer em nosso lugar. Não é Ele quem vai viver uma vida de obediência. Não é Ele quem vai tomar as nossas decisões. Isso cabe a você. Deus não vai manipular você porque você não é uma marionete. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que você não está sozinho na sua vida cristã. Você não está sozinho. Isso é boa notícia, porque você não depende só das suas próprias forças, da sua capacidade, da sua habilidade de melhoramento, que é uma linguagem tão comum hoje, por meio de motivadores, que falam sobre a nossa evolução pessoal e o nosso melhoramento pessoal. Não é assim que nós seremos capazes de obedecer com temor e tremor. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, se você tivesse de fazer essas coisas sozinho, o melhor que você se tornaria seria um legalista, e provavelmente hipócrita. Não. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente, e isso deve ser motivo de grande encorajamento, é que Deus está com você. Deus está com você, é Ele quem trabalha o seu querer e o seu realizar. Note, essa graça de Deus, que atua em dois campos importantes do nosso ser, a nossa vontade e as nossas ações. Não é exatamente isso que implica a obediência, não é a gente ter a vontade e depois agir, não é a gente ouvir o comando e atender, não é a gente ouvir a batida na porta e abrir a porta. É Deus mesmo quem vai obrar isso no coração nosso. O apóstolo nos diz, é Deus quem trabalha o nosso querer e o nosso realizar. Isso é graça de Deus. É um paradoxo bonito que a gente encontra nas Escrituras, que lembra da gente dos deveres, da responsabilidade, da chamada que nós temos, mas que encoraja a gente com a realidade de que Deus mesmo age na vida da gente, de modo sobrenatural, espiritual, trabalhando no nosso coração. Na medida em que a gente vai se agradando do Senhor, Ele vai colocando no nosso coração a vontade dEle. Salmo 37 diz isso, não diz? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará as vontades do teu coração. Não é isto o salmo que a gente leu agora, 119, 33? Ensina-me os teus decretos, então eu vou segui-los. Então há esse poder de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja, que age no coração da gente, que ajuda a gente nessa caminhada cristã. Você não está sozinho, você tem Cristo. Se você tem a fé, você tem Cristo. Se você é crente, você tem Cristo. Se você é cristão, você tem Cristo. Você tem Cristo. Com isso você tem toda sorte de bênçãos espirituais, celestiais, que Deus mesmo reservou para você. E a forma como Deus opera isso é algo assim, um tanto misterioso, é verdade, mas é tão santo e bonito. Um exemplo que eu lembro de ter usado aqui nesse púlpito anos atrás, talvez alguns de vocês estivessem aqui se lembram, mas eu gosto dele. É algo mais ou menos assim. Quando eu era pequeno, o meu pai me deu um bodoque.
O bodoque é um instrumento indígena, que parece um arco de flechas, mas ele não atira flechas, ele atira pedras. Então, arco tem uma corda bem tensionada, e uma tira de couro, onde você coloca uma pedra ali, e você então tensiona aquela corda, solta. E a pedra então vai no alvo que você mirou. Agora, eu era pequeno quando eu ganhei aquele bodoque do pai. E eu tentava usar aquele bodoque e não conseguia. E eu segurava então, mas eu não tinha força suficiente para tensionar aquela corda. E quando eu soltava a pedra, caía no chão. O melhor que eu conseguia fazer ela bater no meu dedão. Mas ela não ia longe. Um dia ele me viu pelejando com aquele bodoque na mão. Aí ele fez assim. Ele se ajoelhou do meu lado. E aí falou para eu segurar o bodoque, eu segurei. E aí ele segurou a minha mão. Com força, com firmeza. E aí ele falou, põe a pedra agora. Coloquei. E eu puxei o máximo que eu podia, mas não conseguia puxar muito. Aí ele veio, segurou minha outra mão e puxou. Mas puxou forte. Aí ele falou assim, agora solta. Quando eu soltei, ele soltou junto. Aí a pedra foi lá na frente. E eu fiquei tão feliz com aquilo. Aí eu pergunto para vocês, quem foi que soltou a pedra? Fui eu ou foi ele? É assim que Deus faz com a gente. Ele chama a gente para obedecer. Ele chama a gente para ouvir a palavra dEle. Para ouvir a voz dEle. Para fazer a vontade dEle. Mas Ele sabe das nossas lutas. Dos nossos limites. Da nossa fraqueza. E o apóstolo Paulo nos diz aqui, que Ele vem, segura a mão da gente, faz a gente ficar firme, faz a gente soltar aquela pedra para ela ir longe. Um texto que eu julgo muito bonito aqui, dos cânones de Dort, explica um pouco do que é do que Deus faz quando Ele coloca no coração da gente o querer e o realizar dele. Ele diz assim o texto: Deus infunde novas qualidades na nossa vontade. E faz que essa vontade, que antes era morta, reviva. Que antes era má e desobediente, seja agora boa, obediente, mais maleável. Ele move e fortalece de tal maneira essa vontade que, como uma boa árvore, passa a produzir bons frutos. A vontade, então, é renovada. E mais do que isso, ela é movida, influenciada por Deus. E por conta dessa influência se torna ativa. Então, nós temos essa influência divina na nossa vontade. Algo conquistado por Cristo na cruz. Um recurso santo, espiritual, sagrado, que nos habilita a fazer a vontade de Deus. Agostinho de Hipona, lá no passado, pronunciou uma oração que foi alguma coisa assim, ao mesmo tempo que maravilhosa, também escandalosa, porque teve muita gente que não entendeu o que ele diz com essa oração. Em latim é assim, da quod iubis et iubis quod vis, que traduz assim: dai-me o que ordenais e ordenai-me o que quiserdes. Dá-me o que tu queres, e eu quererei o que tu mandares. Dá-me o que tu queres, e eu quererei o que tu mandares. Então, Agostinho entendeu que somente a graça de Deus, o poder do Espírito Santo atuando no interior do homem, é que pode levá-lo ao próprio Deus e a fazer a vontade de Deus. É Deus quem primeiro causa fé no coração do homem. É Deus quem nos leva ao amor. É Deus quem nos leva à devoção e à obediência. É por isso que ele ora assim: concede-me, Senhor, aquilo que tu queres, e então eu vou querer isto, e vou obedecer. Capacita-me, Senhor, para aquilo que tu queres. Essa é a oração que nós precisamos fazer todos os dias, meus irmãos. Senhor, capacita-me para aquilo que tu queres. Diante dos dilemas que vão surgir, e eles surgem, eu não preciso dizer isso para vocês. Vocês têm os seus dilemas, suas lutas. Eu tenho as minhas. São tão reais. E às vezes são tão ferinos, né? Você pode perguntar ao Senhor: o que tu queres? Concede-me isto.
Isso é desenvolver a salvação com temor e tremor. Desenvolva a sua salvação e suplique para que Deus produza temor e tremor no seu coração. Desenvolva a sua salvação e assim você pode usufruir de todos os meios de graça que Deus te dá para isso mesmo. Por meio da palavra dele, da pregação, da exortação, do cuidado dos irmãos, do exemplo dos irmãos. Daquela pessoa que chama a atenção da gente, que puxa a orelha da gente, que às vezes deixa a gente fica um pouco zangado, porque a gente não gosta, porque às vezes a gente é orgulhoso, ou se envergonha, mas sabe que Deus usa aquilo como um meio de afiar a gente, de corrigir a gente, de instruir a gente. Na vida da igreja, no culto, na oração, na leitura da palavra, alimentando a sua mente com aquelas coisas que são do alto, você vai desenvolver a sua salvação com temor e tremor. E ela começa lá com Deus, segue na direção de Deus e é consumada por Deus. Essa é a grande notícia aqui desse trechinho do ensino do apóstolo Paulo. Ele conclui no verso 13, e eu concluo também dizendo: ele opera o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Isso é um encorajamento que o apóstolo Paulo oferece para os filipenses. Deus, quando mexe com a gente, lá no coração, chamando a gente a desejar as coisas dele, ele faz isso com base nesta vontade santa e boa dele, segundo a sua boa vontade, porque a vontade de Deus é boa, porque a vontade de Deus é santa, e a vontade de Deus é boa porque Deus é bom. A vontade de Deus é poderosa. Ninguém pode resistir à vontade de Deus. E essa boa vontade irresistível é aquela que opera com poder no coração do crente. O apóstolo Paulo está dizendo: esse bom Deus promete que vai cuidar dos seus filhos. Então não perca tempo. Não perca tempo alimentando a sua mente, o seu coração com coisas tolas e vãs deste mundo perdido em trevas. Encha o seu coração das coisas santas e boas e tenha essa segurança e certeza de que Deus estará contigo. E se você ainda não creu, ainda não depositou a sua fé em Jesus, então você está entregue à sua própria vontade. Mas a sua vontade é como a de um menino que joga um tijolo de concreto no próprio pé. Você precisa de Cristo. Coloca a sua fé nele. Se agarra a Cristo. Que com a fé em Cristo, você está bem. Com a fé em Cristo, você estará cheio de todos os recursos para viver uma vida de obediência. Desenvolver a sua salvação com temor e tremor, para a glória dele mesmo. Que ele te abençoe, que ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por esta santa e boa vontade do Senhor que opera em nossos corações. E pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia, no meio das nossas lutas, a buscar a face do Senhor, para que o Senhor opere em nós o teu querer e o teu realizar. Aumenta, Senhor, o nosso amor por ti. E ajuda-nos, Senhor, a andarmos em retidão e novidade de vida. Sufocarmos as contradições do nosso coração e a olharmos para Cristo, para o exemplo de Cristo, para a obra de Cristo, para a conquista de Cristo em nosso favor. Que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações, para a glória do teu nome. Amém.